Olá, querido amigo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Você assistiu? Você viu a repercussão? Fica conosco, vamos falar mais um pouco sobre isso e trazer uma reflexão sobre o assunto. Amigos, hoje nós vamos conversar sobre a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Eu não assisti, mas eu vi a repercussão, eu vi aquilo que aconteceu em cima da abertura que trouxe uma encenação da Santa Ceia de Cristo, feita por drag queens. Mais uma vez, em mais um evento importante, em mais um evento que traz visibilidade para o mundo inteiro, o cristianismo é zombado, o cristianismo é ridicularizado. O que é que está por trás disso tudo aí? E não pense você que isso é um movimento isolado, que acontece aqui ou ali de forma separada. Não. Todos esses movimentos são organizados, são sincronizados. De onde vem toda essa cultura de banalização do cristianismo, de ridicularização do cristianismo? Eu quero explicar para você a origem, a organização por trás disso tudo. Isso tudo que você está vendo, todo esse movimento, é chamado de cultura woke. E o que é a cultura woke? De onde vem a cultura woke? A cultura woke é uma cultura que está ligada à ideologia marxista. E o que nos compete saber, a mim, a você, o que vai nos afetar, é que o marxismo, a cultura woke, eles são tradicionalmente contra a família, a religião e a propriedade privada. O seu desprezo total. E o desprezo total pela direita, pela igreja. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. A gente queria pedir para você para se retirar e a gente tem todo o apoio aí que precisar, entendeu? De veículo, de tudo que você precisar aí, para dar apoio, a gente está à disposição que você precisar aí, viu? E a única coisa que a gente está pedindo agora, nesse momento, né, é que você se retire, entende? Aí é questão de gado, de terra, isso aí já não compete mais a você nem ao proprietário dessa terra. Falando pra você, a gente está só ali comunicando que até as 8 horas você faça o favor de se retirar do espaço. Então, onde tem a cultura woke, onde tem essa cultura marxista, à medida que se cresce essa cultura, o cristianismo desce. À medida em que essa cultura avança, o cristianismo retrai, porque essa cultura persegue o cristianismo. E essa foi mais uma ocasião onde isso aconteceu. E aconteceu na França. Tá? A França é um país ateu. Veio da França a Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa foi a arena do ateísmo. Eu falo arena, de fato, e eu escolhi essa palavra para que você entenda que houveram muitas mortes na Revolução Francesa, para que finalmente o iluminismo viesse ao mundo. Então a França é esse país ateu. Não se esperava algo muito diferente quando vem da França, né? De algo, não que eu esteja me referindo aos franceses em si, tá? Mas ao pensamento filosófico que vem lá da França. E aí, amigo, o que me chama a atenção não é que a França promova isso. O que me chama a atenção é que essa cultura woke é uma cultura muito forte, muito enraizada também no Brasil. O Brasil é um país que sofre muito com essa cultura woke e essa cultura woke está presente em tudo aqui no Brasil. Essa cultura woke está presente realmente na nossa cultura, tá? Já enraizou na nossa cultura. Está presente nas nossas escolas. Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também pela internet, você sabe, no futuraplay.org. A melhor coisa de ser menina é que agora não tenho mais que fingir que sou menino. O desabafo é de Avery Jackson, que viveu 4 anos como um menino e hoje, aos 9, leva a vida como uma menina transgênero. A criança estampa a edição de janeiro da revista americana National Geographic e chama a atenção para como a sociedade tem tratado as questões de gênero entre meninas e meninos, inclusive no ambiente escolar.
Para tratar da importância da escola promover o acesso à informação e à discussão sobre as questões de gênero e também do combate ao preconceito, nós recebemos Celso Antunes, consultor de educação do Canal Futura, e Tony Reis, professor e doutor em educação. Nas nossas faculdades, tanto é que vão para a faculdade muitos alunos cristãos e voltam ateus, voltam odiando a religião, voltam odiando seus pais, tá? Isso nas nossas faculdades. Então, a faculdade hoje também é uma arena, tá? Então, está presente na nossa educação, está presente nas nossas mídias. Você pode ver novelas onde eles prefiguram ali um personagem cristão, um personagem, todos os personagens evangélicos que vão para uma novela, eles são ridicularizados, né? Eles são tidos ali como hipócritas, como mentirosos e tudo. Há uma zombaria em cima deles, eles fazem uma caricatura de um evangelho que colocam na novela. Você vê filmes, né? Filmes como, por exemplo, Portas dos Fundos, onde eles ridicularizam o cristianismo, fazendo vários vídeos ridicularizando a pessoa de Jesus. A cultura woke está presente na política do Brasil, assim como está presente na política lá da França, tá? Então, o movimento de esquerda mundial é um movimento woke, é um movimento woke. Aí vocês dizem assim, pastor, mas como é que isso veio para o Brasil? Me explica como é que isso está aqui no Brasil. Amigos, olha só, para que você identifique a cultura woke. A cultura woke, como eu falei para você, é uma cultura que ela prega muito, ela persegue muitos valores, como religião, como família, como propriedade privada. No discurso deles, eles defendem igualdade, tá? Eles sempre vão estar falando, tem que ser igual. Mas, na verdade, eles causam a guerra, a luta entre classes. Por exemplo, quem são as minorias que eles dizem defender? Quem são as minorias? As minorias são, por exemplo, as mulheres. Quem são os inimigos das mulheres? São os homens, são os seus maridos, que são os que escravizam as mulheres na cozinha, que lugar de mulher na cozinha. Você entende? Que a mulher tem um inimigo, e na cultura woke, o inimigo da mulher é o seu próprio marido. É o homem, tá? Quem é o inimigo do negro? O inimigo do negro na cultura woke é o branco. Então, o branco ele já nasce inimigo da classe negra, né? E se ele não se identificar como tal, é porque ele não sabe a sua condição, ele está alheio à sua condição de inimigo, né? Quem é o inimigo do homossexual? É o hétero. É o hétero. Mesmo que aquele hétero não tenha preconceito nenhum contra a classe, contra os homossexuais, e na verdade muitos homossexuais nem concordam com o que foi feito em Paris, detestam, veem aquilo ali com maus olhos, inclusive até para a sua própria aceitação diante da sociedade, eles veem como é ruim isso para eles, né? E aí você vê a cultura woke muito enraizada no Brasil também, na luta de empresários e a classe trabalhadora. Eu já vi pessoas que odeiam empresários. E os empresários são aquelas pessoas que promovem o emprego, que dão um emprego, que fazem girar a economia de um país, tá? Então, está muito arraigado isso no Brasil, nos filmes brasileiros, na cultura brasileira. Então, provoca essa disputa de classes no Brasil. Você pode ver que aqui no Brasil, de várias formas, a religião cristã, ela também é ridicularizada no Brasil. Um grupo de pessoas invadiu um templo religioso na capital paranaense. Uma missa estava sendo celebrada na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. As imagens repercutiram nas redes sociais. E no mundo, você pode ver aí na pandemia, eu não vou me estender muito sobre isso, as igrejas fecharam por causa da pandemia. No início, ok, ninguém sabia do que se tratava a pandemia, mas depois ficou claro que se tornou algo político
e que este político agora também estava tentando atacar a igreja. Depois ficou muito claro, depois quando as coisas começaram a entrar em acerto, que o mundo começou a ver o que é a doença, formas de cura da doença, as igrejas ficaram fechadas. E igreja não fecha nem em época, nem em tempo de guerra. A bomba está zunindo lá fora e a igreja está aqui orando. E para o Estado, o que ficou aberto foram serviços essenciais. Então, o que é que o Estado quis dizer com isso? Que a igreja não é essencial. A igreja não é essencial. Quando vier a grande perseguição que vai vir contra o cristão, você acha que a igreja vai ser considerada essencial? Então você já sabe onde está indo, para onde nós estamos nos encaminhando com tudo isso aí. Você já sabe para onde nós estamos nos encaminhando, tá? Mas aí, amigos, fechando esse parênteses aqui, no qual eu estou conversando com vocês, como eu falei para vocês, que ok, na França a gente entende, tá? Vamos justificar um pouco ali a França, porque na realidade a França é um país historicamente ateu. Mas o Brasil é um país onde 85 a 90% da população é cristã. E aí a pergunta que vem até nós é o seguinte: como é que um país declaradamente cristão, como é que um país que é cristão, que tem a religião em si, que já nasce assim, que vai para a missa, que vai para culto, como é que nesse país uma cultura dessa se desenvolve? Uma cultura que separa pessoas, onde a Bíblia é totalmente contra a separação de pessoas. Uma cultura onde existe o nós e eles. Você já viu isso? O nós e eles. Tá? Uma cultura que debocha dos princípios cristãos. Como é que isso se prolifera em um país cristão? Tá? É isso que eu quero trazer para você, essa reflexão que eu quero trazer para você. Como é que isso se prolifera em um país cristão? E a única resposta que eu tenho para esta pergunta é que nós, cristãos brasileiros, não sabemos o que está acontecendo. Nós não temos ideia do que está acontecendo. Então as coisas estão acontecendo e nós pensamos que são fatos isolados, quando na realidade é tudo a mesma coisa, mas com ações diferentes, com atos diferentes, Então nós não sabemos, nós agimos como alguém que recebe uma paulada e não sabe de onde vem a paulada. E alguém que recebe um tiro e não sabe de onde vem o tiro. E o pior, nós não recebemos uma paulada na cabeça, não sabemos de onde vem a paulada na cabeça e ainda abraçamos aqueles que nos agridem, tá? E ainda estamos andando com aqueles agridos. Por mais que eles nos agridam, nós estamos andando com eles. Então, assim, você percebe o quanto a família está sendo atacada. Você percebe o quanto a religião está sendo atacada. Mas indiretamente, inconscientemente, e às vezes sem saber, você está apoiando aquilo que está atacando o cristianismo. Então, a única resposta que vem à minha mente é que nós não sabemos de onde vem. E é esse o propósito que eu quero explicar para vocês aqui agora. Preste atenção. Quem é que financia tudo isso aí? Quem é que está por trás disso aí? Olha, isso está presente na mídia, está presente na política, está presente no esporte, está presente na nossa educação, está presente em tudo, em muita coisa. E o cristão, ele não sabe o que está, mas me deixa falar para você, é tudo a mesma coisa, é tudo cultura woke, tá? É tudo a cultura marxista, que odeia religião, família, propriedade privada, tudo isso aí. De onde vem, tá? De onde vem? Como você vai identificar isso aí? Olha só, quando você vê grupos, quer sejam políticos, mídia, qualquer outra coisa, fazendo divisão entre nós e eles, você já percebe, tá? Porque o inimigo do pobre é o rico. Porque eu odeio a classe média, eu odeio a classe rica. Se o pobre, que é pobre, virar rico, eu passo a odiar ele. Se o pobre subir na escala social e virar classe média, eu passo a odiar ele. É porque eu odeio a classe média.
A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. Quando você vê discursos como esse que separam pessoas brancos de negros, héteros, de gays, homens, de mulheres, isso é cultura woke, isso é danoso para nós. Isto é danoso para nós. Essa mesma cultura é a cultura que está nas nossas escolas, que tentam trazer a ideologia de gênero para as nossas escolas. Tá? Então, isso é danoso para nós. Essa cultura, ela se impõe. Tá? Eles falam de igualdade, mas, na realidade, é uma imposição. Tá? Você pode ver que, agora em Paris, o que é que aconteceu? Eles empurraram goela abaixo uma ofensa aos cristãos do mundo inteiro. Tá? Isso está presente em tudo como eu falei para vocês. Tá? Como é que você vai identificar? Como é que você vai reagir em relação a isso aí? Se isso se prolifera no Brasil, é porque está dando visibilidade. É porque está dando dinheiro. Tá? É porque políticos estão recebendo votos para isso. Quando você identificar isso em algo, não consuma aquilo que você identificou como danoso à sua fé cristã. Por exemplo, streams como Netflix e muitos outros streams. Quando você vê um filme ridicularizando a cultura cristã num stream, numa TV, em um canal do YouTube ou qualquer outro meio social, não consuma aquilo ali. Não consuma aquilo ali. Em algo como a Netflix, quando você não assina um filme. Você assina tudo. Tanto é que você depois pode assistir a hora e o tempo que você quiser. Não é por filme que você assina, é por tudo. Então, se uma plataforma ela traz algo que está ridicularizando a sua fé e você identifica aquilo ali, amigo, não assina aquilo ali. Tá? Não assina. Ah, mas eu não assisto. Mas você financia financeiramente aquilo ali. Você está dando dinheiro para que aquilo ali aconteça. Mesma coisa para a TV. Para TVs que vão contra a sua família. Você, não, mas eu não assisto tal coisa, mas assista a TV. E aquilo ali é computado como audiência. E a TV vai ganhando em cima daquilo ali. Você está jogando contra o seu próprio time. Tá? Você está atuando ali contra o seu próprio time. Então você tem que evitar tudo aquilo ali. Existem marcas que patrocinam aquilo ali. Que estão dando dinheiro para aquele evento. Para que tudo aquilo ali aconteça. Você identifica a marca e vamos supor que aquela marca está dando 5% do seu orçamento. Só um exemplo. 5% do nosso orçamento vai para cultura woke. Vai para comerciais que ridicularizam cristãos, comercial que vai contra os nossos princípios. 5%. Você compra aquele produto por R$10. 5% daqueles seus R$10 vão financiar justamente aquilo que você acha tão ruim, tão triste, tão danoso para você. Está entendendo? Você sabia, e poucas pessoas sabem disso, que a maconha foi legalizada no Brasil? Você sabia? Quem sabe? Coloca aqui nos comentários se você ainda não sabia. Então, 40 gramas de maconha podem ser consumidos livremente em qualquer lugar. Qualquer lugar, no bar, na lanchonete, na praça, qualquer lugar. Alguém pode portar, alguém pode consumir, andar com 40 gramas de maconha normalmente. Tá? Foi legalizado, tá, ok, a polícia não vai incomodar. Então ele fica lá, consumindo. Antes, quando se ia consumir maconha, se escondia. Mas agora não. E faz pouquíssimos dias que isso aconteceu. Você sabia disso? Você sabia disso? Agora eu pergunto para você. Houve uma eleição que falava sobre isso? Houve um plebiscito? Quem é a favor da maconha? Volta aqui, sim ou não? Não houve isso aí. Porque, na realidade, não há um plebiscito para a legalização da maconha, para a legalização do aborto, que é tudo a mesma coisa. É tudo cultura woke. É tudo marxismo, comunismo, socialismo. É tudo movimento de esquerda. É tudo a mesma coisa. Não separa. Não separe mais isso.
Tá? Não pense que são algo isolados, é tudo a mesma coisa, só com ações diferentes. Tá? Quando é que você votou para a legalização da maconha? Quando você votou nos políticos que nas suas propostas já tinham a legalização da maconha em mente. Então, na proposta do seu político, quando você falou, ok, vou votar nesse político aqui, você já estava votando na legalização da maconha. Você já estava votando na legalização do aborto. Entendeu? Então, nós fazemos isso lá atrás, quando nós escolhemos os políticos que vão legislar, os políticos que vão executar as nossas leis. Entendeu? Então, nós precisamos estar mais ligados em relação a isso aí. Mais ligados, porque existem cristãos como nós que somos afetados e agimos como se nada acontecesse. Não tem nada acontecendo conosco. Mas olha o que é que a Bíblia diz em Jeremias 29:7. A Bíblia diz assim: procurai a paz a cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, diz o Senhor, porque na sua paz vós tereis a paz. Então Deus está trazendo assim, olha que a Bíblia está falando de pessoas que foram para a Babilônia, pessoas que foram escravizadas. Deus está dizendo assim, orem para o bem da cidade onde vocês estão. Procure o bem, procure a prosperidade da cidade, do país, do estado onde você está. Porque da prosperidade do lugar onde você se encontra, da sua cidade, do seu estado, do seu país, se encontra a sua prosperidade. Então nós temos que ter um papel mais ativo, tá? A gente tem que saber reagir. Nós temos que saber nos situar onde nós estamos. A Bíblia é muito clara. Nós devemos orar, nós devemos ter uma vida de oração, uma vida devocional com Deus, mas também devemos vigiar. Também devemos estar vigiando o que está acontecendo ao nosso redor. Então as coisas estão acontecendo muito por nossa responsabilidade. Porque em um país cristão, se isso não tivesse aceitação, não se proliferava, não ia para frente. Num país cristão, não era para ter a legalização da maconha, tá? Num país cristão, não era para ter zombaria a cristãos. Num país cristão, não era para ter crianças sendo ensinadas na escola a escolher com 6, 7 anos o seu sexo, já que ele nasceu com o seu sexo definido, entendeu? Não era para ele ter essa escolha. Não, eu vou escolher meu sexo. Ensinado em escolas. Não é para isso acontecer no nosso país, que é um país cristão. Mas acontece porque nós cristãos damos permissão, financiamos isso, mandamos dinheiro para isso, votamos em políticos que fazem isso. Tá? Isso, quando chega até nós, a gente, nossa, que coisa horrível, não concordo, mas não sabe de onde é. Está explicado. Tudo isso vem dessa cultura woke, tá? Que é a cultura marxista, comunista, socialista de esquerda. Agora você sabe de onde veio e você sabe que é tudo a mesma coisa. Tá? Eu quero passar para vocês alguns livros para você se aprofundar mais no assunto. Tá? Caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, eu quero passar para vocês alguns livros aqui. Esse livro aqui, chamado Guerra Cultural, fala justamente sobre isso, sobre como a nossa sociedade está sendo abalada com essa cultura woke, com o socialismo, com o esquerdismo, como isso está acabando com a nossa sociedade. Guerra Cultural. Tá? Esse livro aqui, O Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Carolina Campagnolo, é um livro muito bom, que vai nos mostrar aqui a origem do movimento feminista e deixar claro que o movimento feminista não tem preocupação nenhuma com a mulher. Tanto é que o movimento feminista luta para que os trans, homens biologicamente machos, compitam com mulheres biologicamente mulheres fêmeas. E aí quando homens vão competir com mulher em qualquer lugar, você sabe, o homem tem uma força muscular muito mais forte que a mulher, não tem como a mulher vencer.
Então, os homens estão invadindo os lugares das mulheres e o feminismo está lutando para que isso aconteça, tá? Teorias Cínicas Críticas é um livro que nos diz os males que isso tem causado para a nossa sociedade, para a nossa juventude, para aqueles que estarão daqui a pouquinho nos liderando à frente da sociedade, tá? É um livro muito, muito bom. Leia esse livro. Esse livro aqui estou acabando de ler agora, nesse momento, depois vou fazer até um vídeo sobre ele, tá? 1984, de George Orwell. Ele mostra como ideologias ditatoriais dominam a sociedade. É um livro muito bom, como as ideologias se sobressaem, como elas dominam, como a população é rebaixada, é escravizada por essas ideologias. Tá? Isso é um conto muito, muito bom. E, por último, eu gostaria também que você lesse esse livro aqui, Apocalipse 3, é da Casa Publicadora Brasileira. É um livro que traz tudo isso aqui em perspectiva nas profecias, tá? Vamos falar mais sobre isso, embora que a cultura woke seja dominada pela esquerda, esteja de mãos dadas com a esquerda, nós também não somos de direita, o cristão não é de esquerda, o cristão não é de direita, o cristão é do alto, tá? O cristão pertence a Cristo. Nós não defendemos partidos políticos e ideologias políticas, nós defendemos Cristo, tá certo? Esse livro vai colocar em perspectiva tudo isso aqui, tá certo? Tudo vai ser colocado em perspectiva profética nesse livro, Apocalipse 13. E para terminarmos esse vídeo aqui, deixo com você aqui um conselho bíblico. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Parafraseando a Bíblia, o que eu diria para você: quer assistir, quer gaste o seu dinheiro, quer vote, quer que você faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Coloque Deus em tudo isso aí, tá certo? Em Filipenses 4:8, a Bíblia diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisto pensais. Que Deus abençoe você. Que a gente possa, de fato, nos responsabilizar pelo aquilo que acontece ao nosso meio. Se não tiver a nossa permissão, se não tiver a nossa ação para que aquilo aconteça, não vai acontecer, tá? Se cristãos se conscientizarem do que está acontecendo ao seu redor, esse tipo de coisa não vai acontecer. Um super abraço, por favor, não saia desse vídeo. Se você aguentou esse vídeo aí, 20 e tantos minutos, não saia sem curtir. Também compartilhe com seu amigo que precisa entender tudo, que precisa saber o que está acontecendo ao redor dele. Compartilhe com ele, tá certo? Curta, se inscreva no nosso canal. Um super abraço, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.